o engajamento do trabalhador, o trabalho do bem como exercício do propósito existencial. Nós vimos na parte da manhã, o Weber abordou a questão da missão do espírito imortal, que está exarado na questão 115 do Livro dos Espíritos. Na questão 115, os benfeitores falam que todos nós somos criados simples e ignorantes, e a cada um de nós é dada uma missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Nesse conhecimento, nós adquiriremos a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus nos submete. Uns aceitam submissos essas provas, chegam mais rápidos à meta, e outros murmuram. Então nós temos na questão 115 a missão do espírito imortal, desde o momento que ele adentra o reino nominal até a sua aquisição da pureza espiritual no processo evolutivo. E a cada existência nós temos aquilo que chamamos de propósito existencial, que é o propósito da encarnação inteira, que comumente é o desenvolvimento de uma ou duas virtudes mais especificamente. No livro Consciência Espírita nós trabalhamos essa questão do propósito, colocamos até uma história do Humberto de Campos, do livro Pontos e Contos, Provas de Paciência, que ele fala do propósito existencial de uma pessoa chamada Leonardo, descreve todo o processo dela ser convidada a desenvolver a paciência naquela existência, e que acabou reprovada na prova de paciência. Então nós vamos refletir sobre esse tema agora. Vamos começar com uma pergunta consciencial. O que fazer para que os trabalhadores voluntários possam se engajar efetivamente nas tarefas a serem realizadas com disciplina, comprometimento e responsabilidade? Essa é uma pergunta ligada a muitas reclamações que nós vemos no movimento espírita. Uma das reclamações mais comuns, quase que geral, é de que falta trabalhadores verdadeiramente engajados, verdadeiramente que vestem a camisa, arregaça as mangas e vai para o trabalho. Por que acontece isso? Existe, claro, todo um processo ligado à preguiça, a deixar para depois. Frequentadores do movimento espírita nós temos muita gente. Agora, trabalhadores comprometidos com a tarefa comumente é uma minoria. Então vamos refletir sobre isso. Quando Jesus proferiu o preceito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, estava se referindo ao nosso propósito existencial, o propósito maior de todo ser espiritual em evolução, que é conquistar o equilíbrio existencial. Então, o espírito imortal, no nível mais profundo, tem esse objetivo. E o trabalho do bem é uma das ferramentas para que nós, enquanto espíritos imortais, possamos conquistar esse equilíbrio. A cada existência nós temos uma ou duas virtudes, mais especificamente. É claro que para desenvolver as virtudes é todo um conjunto, mas as provas vão ser mais numa determinada questão do que em outras. Então, quando Jesus fala do primeiro reino de Deus e a sua justiça, de todas as coisas, ele está falando de duas questões: as questões verticais da vida
e as questões horizontais. O reino de Deus e a sua justiça se dá na vertical. É o contato nosso com a essência divina que somos, o contato com Deus e com as leis de Deus. Então, o reino de Deus, como ele disse também, ele está dentro de nós. Então, esse contato maior com a essência divina que somos, o contato com as leis divinas na consciência, como o Berger colocou aquela figura hoje de manhã, e o esforço para, nesse contato maior com Deus e com as leis, nós possamos evoluir e crescer. Então, o que falta no nosso movimento? O que falta é exatamente a conexão profunda com esse propósito maior, principalmente por parte dos trabalhadores da casa espírita. Por isso que nós temos trabalhado, nós desenvolvemos o livro Consciência Espírita, exatamente, tem um seminário, vocês encontram no site da federação ou do projeto, é só entra no canal do YouTube, Ferrente Play, lá tem um seminário sobre consciência espírita. E o livro temos aqui. Qual é o grande objetivo desse processo? É a pessoa saber que o trabalho do bem é uma ferramenta fundamental para desenvolvimento do propósito. O propósito é individual e intransferível. Mas como que ele é realizado? Nas várias circunstâncias da vida, que aí entra a segunda parte do axioma, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Podemos, no primeiro momento, acreditar que são as coisas materiais, mas não é. É tudo que a providência divina nos traz para que nós possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o trabalho que nós fazemos no Centro Espírita é uma oportunidade que a providência divina está nos oferecendo. A convivência com os companheiros é uma outra providência que a providência divina nos oferece. O trabalho material, todos os recursos da vida. Para que serve? Para que nós possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar esse contato profundo com Deus, com as leis, transformando aquela figura que o Débora mostrou de manhã. É entrega e ação. Nós nos entregamos a Deus e às leis e agimos no Espírito que somos, exercitando virtudes a existência inteira, esta, a próxima, até a pureza espiritual. O reino de Deus é o símbolo que Jesus utiliza várias vezes para indicar os sentimentos superiores originados a partir da virtude do amor, presente no interior da própria criatura. A justiça é a própria lei de Deus, expressa pela lei de amor, maior que a lei de amor, justiça e caridade, como foi colocado de manhã. Em Mateus 16, 27, Jesus diz: a cada um segundo as suas obras, sinalizando a necessidade de sermos co-criadores, colaboradores de Deus, criando um mundo melhor, a começar do nosso mundo íntimo. Muitas vezes, quando olhamos essa orientação do Cristo, nós pensamos nas obras materiais, porque o ser humano ele tende a sempre buscar o que é mais fácil. Então, durante muito tempo no movimento espírita, o que se fez? Obras materiais. Então, se tem muita necessidade, vamos erguer creches. Muitos centros espíritas fizeram creches, outros orfanatos, outros abrigo de velhos, outros atividades várias materiais para atender a necessidade das pessoas, pensando nas obras
de fora. Mas no nível profundo, será que é isso que Jesus está falando? Ou ele está falando aqui de uma lei? O que vocês acham? Amanhã o que vocês falam? Depois do almoço. E aí? Está relacionada à lei do amor, mas é uma outra lei mais específica. A cada um segundo as suas obras. Que lei é essa? Está ligada à lei de justiça, amor e caridade, que todas as leis são ligadas. Mas é uma lei bem prática, do dia a dia. Causa e efeito, exatamente. A cada um segundo as suas obras. Qual é o efeito das obras do preguiçoso? Moral. Qual é? Ou quais são? Porque comumente é mais do que isso. O preguiçoso moral, que não faz esforço para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quais são as obras? Nenhuma. Né? Porque ele não obra, ele não atua dentro de si mesmo, não trabalha para a sua transformação moral. E aí, o que acontece? Causa não obrar, não trabalhar. Efeito, qual que vai ser? Nenhum. Aí já não é mais nenhum. Sofrimento. Se nós passarmos a existência inteira fazendo de conta que nós somos espíritos, sem domar as nossas más inclinações, como nós refletimos de manhã, mesmo que façamos filantropia igual o irmão Jacó, podemos fazer igualzinho ele, fazendo muita coisa, ele fez muita coisa. Qual que foi o resultado no mundo espiritual para ele? Sofrimento. Ele sofreu muito. Mesmo sendo atendido por doutor de Bezerra, cercado do carinho da filha, de tudo, ele sofreu. Porque não tem como ser diferente. Quando o espírito se dá conta do que ele perdeu de oportunidade, porque é uma perda de uma existência do ponto de vista interior. Ele não perdeu do ponto de vista externo, produziu muita simpatia dos outros para ele. Mas ele próprio não aproveitou. Na vertical da vida, não. Ele aproveitou na horizontal. Mas o crescimento na horizontal ele é muito pequeno. O crescimento maior nosso é na vertical da vida. O Leôncio, que nós falamos de manhã, que denegria pessoas, instituições e que se achava o máximo e tal. Qual foi a obra dele? Focou no outro, em denegrir o outro. O irmão Jacó não fez mal para ninguém, assim, do ponto de vista mais profundo da existência dele. Ao contrário, ele fez o bem para as pessoas. Ele não fez o bem maior para ele mesmo, na transformação anterior. O Leôncio já fez o mal para outras pessoas. Então, obra, isso. Qual foi o efeito? A causa foi o mal para as outras pessoas. Quando nós fazemos o mal para os outros, o que nós estamos fazendo? O mal para nós mesmos. Por isso o sofrimento dele foi muito maior. É por isso que ele ficou 20 anos nas sombras, nas trevas, sendo chicoteado por espíritos. Aqueles carcereiros que se colocam como justiceiros. Esse foi o caso dele também nós estudamos no livro Consciência Espírita. Então veja, se as nossas obras são voltadas para fora, mesmo que seja para o bem, os efeitos dela dentro de nós vão ser muito pequenos. Se for o mal dos outros, esse mal retorna para nós. Então as obras principais são as obras de dentro.
Então, quando nós causamos para nós um processo transformador, qual vai ser o efeito? Se nós transformarmos gradualmente as nossas más inclinações, como Kardec ensina, os nossos sentimentos egóicos, uma linguagem psicológica mais moderna, o que vai gerar para nós? Alegria existencial, felicidade. Não a felicidade plena do futuro, que é do espírito puro, mas a felicidade relativa, possível aqui agora. Precisa desencarnar para sentir essa felicidade? Não. É aquilo que nós falamos, o trabalho do bem, quando realizado com base nessas reflexões, você chega no final da atividade, você está cansado fisicamente, mas sente uma alegria existencial muito grande, sente uma felicidade muito grande. Por quê? É causa e efeito. Sempre. Obra, a cada um segundo as suas obras, causa e efeito. Se eu dei o melhor que eu pude a existência inteira, como vai ser o despertar para a dimensão espiritual de uma pessoa assim? Como vai ser? Muito feliz. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec, na segunda parte do Céu e Inferno, ele começa com os espíritos felizes. Foram espíritos que obraram, vários deles fizeram coisas para fora, mas sobretudo fizeram um trabalho muito intenso dentro de si mesmo, se tornando pessoas melhores. O tempo todo fazendo esforços de autotransformação. E esforços que produziu para eles muita felicidade, muita alegria interior. Então esse é a principal função do trabalho do centro espírita. Então os dirigentes devem incentivar em si próprios e nos outros um trabalho assim, em que as obras profundas que transformam a nós mesmos sejam primazia. E aí o trabalho do bem cresce, porque ele cresce dentro de nós. O trabalho do bem fora cresce por isso. Para nos sintonizarmos com as obras que nos cabem realizar diante da vida, é necessária a sintonia e identificação com o propósito existencial, num movimento de sinceridade e pureza de propósitos. Então vejamos, sinceridade e pureza de propósito. Não é pureza espiritual, porque a pureza espiritual nós estamos muito distantes. A pureza de propósito. Eu estou aqui não para ser perfeito, porque não é possível. Eu estou aqui para me aperfeiçoar sempre, dando o melhor que eu posso, realizando o bem no limite das minhas forças, como está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos. Se eu faço o bem no limite das minhas forças, o que acontece? A minha consciência estará sempre tranquila, porque eu estarei num processo de fluir na vida. Esse é o propósito existencial. O propósito existencial, quando a pessoa está realizando o propósito, ela sente que a vida está fluindo, que todo o processo de vida dela está dando certo, está acontecendo aquilo que ela deveria fazer quando reencarnou. Tudo que ela se propôs, ela está realizando. Todos nós estamos no mundo para cumprir esse propósito existencial, o qual existe em função da capacidade de sermos co-criadores, em sintonia com a consciência cósmica criadora da vida. A finalidade maior de nossa vida consiste em sermos colaboradores de Deus. Vós sois deuses, afirma Jesus.
contribuindo para a construção de um mundo mais feliz e harmonioso. Então, sermos co-criadores. Deus criou todo o universo, nos criou para quê? Para que nós sejamos colaboradores, trabalhando pela harmonia do universo, a começar do nosso universo íntimo, do nosso mundo íntimo. Torna-se fundamental a conexão com o nosso propósito existencial para que possamos ter vida, agir como criadores, co-criadores de nossa vida e por ressonância da vida no cosmos. Quando conectados com a vida cósmica, o nosso mundo íntimo se torna melhor e o mundo melhor. Então é aquilo que nós falávamos de manhã. Qual é o grande objetivo da doutrina espírita? Por que Jesus mandou a terceira revelação ao Consolador? Para transformar a humanidade. E como que vai acontecer essa transformação? Nós vimos de manhã. Pela transformação pessoal de cada um. Nosso compromisso é de transformar o mundo? Não. O compromisso de cada um é transformar nós mesmos, o nosso mundo íntimo. Mas quando transformamos o nosso mundo íntimo para melhor, o que acontece com o mundo? Uma pessoa que se torna amorosa, justa, caridosa, harmoniosa no mundo é um a menos descaridoso, desamoroso, injusto, vivendo no mundo. Se cada um cuidar de si, fizer esse trabalho, o que vai acontecer? O nosso mundo se torna um mundo de regeneração, um mundo de espíritos regenerados, espíritos que já fomos criminosos, todos nós, e que toma consciência, se arrepende do erro, busca repará-lo a partir de um aprendizado profundo. E aí nós desenvolvemos um mundo de regeneração. Tem muita gente achando que o mundo de regeneração vai ser feito pelos benfeitores. Daqui a pouco todo mundo desencarna, os benfeitores reencarnam e pronto, aí o mundo vira de regeneração. Não. Os espíritos superiores vão continuar na dimensão espiritual. Claro que um ou outro pode reencarnar numa missão, mas quem vai fazer o mundo de regeneração são as pessoas regeneradas. São aqueles de nós que realmente tomarmos consciência de que nós não estamos aqui para nos divertir, para viver uma vida hedonista, cultuando o prazer pelo prazer, mas estamos aqui para nos transformarmos emocionalmente, espiritualmente, e aí, com essa transformação, o mundo se transforma junto conosco. É aquilo que Jesus ensina: os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Esse esforço de transformação gera o mundo de regeneração que todos nós queremos. Nós já estamos cansados de tanto mal, de tanto sofrimento, toda a humanidade está cansada. Agora, do cansaço para a ação transformadora há uma diferença muito grande. A maioria fica cansado, fica prostrado. Eu não quero mais essa vida. Tá. Qual vida que você quer? A vida que Jesus ensina? Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. É essa vida que Ele veio para nos ensinar. Então, quando nós falamos aqui, agir como co-criadores de nossa vida. Que vida que eu quero? Uma vida centrada na escassez, na falta, no sofrimento, ou uma vida centrada na abundância? Na abundância de virtudes, na abundância de bem-estar. Não é abundância exclusivamente material, isso aí é só consequência. A abundância no nível mais profundo, de abundância de bem-estar, de alegria, de felicidade de viver.
Não é à toa que nós vivemos hoje num mundo em que o suicídio aumenta cada vez mais, assustadoramente, até para os profissionais de saúde mental. Que o número de pessoas depressivas, deprimidas, aumenta assustadoramente. Por quê? Pela ausência de sentido que muita gente tem vivido. E a gente encontra muita gente espírita no hall dessas pessoas. Muita gente do movimento espírita pensando em suicídio e até se matando. Recentemente, um companheiro que frequentou muitos anos no centro espírita, o maior centro espírita dele, Mato Grosso, se jogou do prédio que morava. Aí as pessoas dizem, as pessoas estão morrendo porque elas estão se suicidando porque elas não sabem que a vida não termina. Será que uma pessoa que frequentou um centro espírita não sabe? Só se tivesse algum distúrbio mental, que não era o caso. Aí eu sou tão italiano que eu digo que eu... Não é possível a pessoa não saber. Agora, há uma diferença, que nós estamos falando desde manhã cedo. Há uma diferença entre saber e sentir-se espírito imortal, em viver como espírito imortal. Informação hoje sobre imortalidade não falta. Não precisa nem ser espírita, basta você ir no YouTube buscar experiências científicas de regressão inventória, de quase morte. Tem muita informação falando que nós somos espíritos imortais. Então a pessoa é informada. E tem muita gente espírita informada que a morte não termina com a vida. Mas como ela não sente no coração, e muito menos não vivencia a realidade imortal, na hora que tem algum problema mais grave, o suicídio, ainda tem os espíritos que estão se vingando dela, que hipnotizam, se mata, porque aí vai ser muito mais fácil. Uma vez no meu consultório, uma pessoa com conhecimento espírita me disse, olhando nos meus olhos, disse que ela iria se matar e que no caso dela, ela teria atenuantes e ela não sofreria. Por quê? Porque o sofrimento dela estava sendo muito grande. E na morte ela não sofreria. Eu falei, nossa, isso aí é uma ilusão, isso é uma hipnose espiritual. Eu não sei mais dela, porque ela não sumiu, não sei se se matou. Mas ela nem a vi mais, nem no movimento, nem no consultório. E não faltou informação. Então, essa questão da vida, da valorização profunda da vida, pede exatamente esse mergulho profundo em nós mesmos, o sentido profundo da vida. E essa é a função principal do centro espírita. Essa pessoa que se matou se jogando do prédio é um trabalhador, não é um frequentador de reunião pública de tomar passes. Mas na hora do testemunho, a pessoa fica na ilusão de que ela se matando, muitas vezes, ela vai ter atenuantes e vai ser menos dolorido do que ela se permanecer encarnada. Pura ilusão. Depois que ela faz o ato, os espíritos obsessores ficam rindo dela e vão torturá-la durante muito tempo, até que a própria providência divina se carregue de auxiliá-los. E infelizmente hoje tem sido cada vez maior essa realidade. E por isso os centros espíritas devem cada vez mais refletir em tudo isso. Fazermos estudos no centro espírita que sejam reflexivos sobre a vida, que tragam o conteúdo para dentro das nossas vidas, para que todo o trabalho deixe de ser apenas informativo. Nós estamos tendo uma experiência de começar essas reflexões desde a primeira infância.
Nós estamos criando todo um trabalho da infância, da evangelização reflexiva, para que todo o processo seja focado no método reflexivo consciencial que nós desenvolvemos lá na nossa federação. Então, a reflexão sobre as leis, o sentido, trazer isso para dentro da nossa vida, para que nós nos sintamos espíritos imortais e vivenciemos a imortalidade. Caso contrário, a gente vai ficar só na informação. Isso é válido para todos os trabalhadores do bem e é válido também para aqueles que nos buscam nas suas carências. Se nós os mantivermos na ignorância, porque é mais cômodo, é mais fácil você dar só o material, é aquela ideia de não vamos falar porque vai chocar. Aí é pior, porque nem informação é dada, nem no nível do saber acontece o processo. Oi? A responsabilidade é muito maior. A responsabilidade com certeza é bem maior. E o objetivo é a vida com esse V maiúsculo, para que as pessoas, todos nós, tenhamos consciência do sentido da vida. Então aqui num gráfico, nós temos o propósito existencial, é o núcleo do objetivo principal das nossas vidas. E aí temos as várias áreas da nossa vida, nossa relação pessoal, eu comigo mesmo, a nossa relação com a nossa família, a nossa relação com o trabalho profissional, com o trabalho voluntário, a nossa relação social e relacional. Então, é um conjunto de situações no qual nós vamos, em todas as circunstâncias, ser convidados ao propósito existencial. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça está aqui, dentro de nós. Todas as coisas que nos são acrescentadas estão aqui, que é o nível circunstancial. Tudo isso serve para o desenvolvimento daquilo que é existencial, de mais profundo em nossas vidas. Agora vamos ver a caridade relacionada a isso, ao propósito existencial. O possível em relação à questão do propósito, 3 opções: o desamor, o pseudo-amor e o amor. Vamos ver primeiro o desamor. No desamor, a pessoa tem uma indiferença ou crueldade gerados pela inconsciência. Com o tempo, produz a culpa e a ansiedade de consciência. É o que aconteceu com muitos de nós no passado. No passado, nós agimos com indiferença em relação ao sofrimento dos outros, ou pior ainda, com crueldade, criando o sofrimento dos outros. Porque existem 2 níveis de ação. A indiferença é que você não faz nada. O outro está sofrendo, não é comigo, não tem nada a ver. É a indiferença. E a crueldade quando se pratica o ato deliberadamente. Então, aqueles de nós que trazemos uma ansiedade de consciência muito grande, até sentimentos de culpa em relação à pobreza, a situações sociais, já atendi muita gente assim no consultório, ou às vezes conversando com as pessoas no movimento. A pessoa fala assim: mas eu sinto uma culpa por tudo. Eu não posso ver uma pessoa pobre num sentimento de culpa intenso dentro de mim. São pessoas que no passado foram causadores de muita miséria, de muito sofrimento, de muita fome, de muito assim, dessas situações.
E aí uma tendência nossa sai de um extremo e vai para o outro extremo. E aí nós vamos para o pseudo-amor. Por causa da ansiedade, do sentimento de culpa e ansiedade de consciência, a pessoa vai para o sentimentalismo, que gera um pseudo-bem, pois é uma tentativa de mascarar a ansiedade de consciência. Gera barganha com Deus pelo bem que se faz. Então, como funciona? A pessoa tem essa culpa social, aí ela, onde tiver um fraco, um oprimido, a pessoa está ali tentando salvar o outro e se salvar da culpa que ela sente, da culpa social. Nenhum dos dois extremos é benéfico, nem o desamor, nem o pseudo-amor. O equilíbrio está aqui no meio, é o movimento de amor. No amor, há uma sintonia com o propósito existencial, no qual pratica o dever consciencial, gerado pelo esforço de desenvolvimento do amor incondicional, gera a compaixão e a solidariedade. Então vejamos que no amor, o que a pessoa faz? Ela, sintonizada com o propósito, ela não vai resolver o problema do mundo. Ela tem um compromisso de transformar-se diante do mundo, nem indiferença, nem crueldade, nem tampouco pseudo-amor para tentar salvar os outros, mas buscar dar o melhor que ela pode, transformando a si mesma e auxiliando dentro do limite das forças dela, o mundo, as pessoas à volta. Então, essas virtudes aqui, amor incondicional, compaixão. Quando percebemos o outro, nós vamos perceber o outro como compaixão. No pseudo-amor, a pessoa vê o outro com dó. O outro é um coitado, o outro é uma vítima da vida. Então, porque tem uma vítima, entro no jogo psicológico do salvador. O salvador da vítima. Tem uma vítima incapaz ali, eu vou salvá-la dela mesma. Então, cria um jogo psicológico. No amor, há uma compaixão. Você se compadece do outro e auxilia o outro a se ajudar, sem ter a pretensão de resolver o problema dele. E a solidariedade, sermos solidários com o outro, sabendo que existem motivos profundos para aquilo. Nós vamos conversar com a pessoa, conviver com ela, mostrar para ela o sentido de tudo que ela vive, mas sabendo que a vida dela, ela é que vai transformar a vida dela, não somos nós. No pseudo-amor, que gera o pseudo-bem, a pessoa tem a pretensão de transformar a vida dos outros, de mudar a vida dos outros. Aí eu vou fazer de tudo, mas eu vou acabar com esse vício de fulano, eu vou dar um jeito dele parar com isso. Não temos como. Se a pessoa não quiser se transformar, não tem como. Aqui no outro gráfico, nós temos o propósito existencial. Nesse processo ligado à indiferença, nós temos a inibição. Na inibição, como funciona? É um processo no qual a pessoa coibida pela ação obsessiva sutil, desconecta-se do propósito pela estagnação, voltando-se para dentro, tornando-se inibida em seu potencial. São aquelas pessoas que você convida para um trabalho do bem. Não, mas quem sou eu? Eu não sou nada, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, é muito difícil fazer tudo. Eu não tenho nenhuma capacidade, só que a pessoa não tem debilidade mental, não tem nada. O que ela tem é a preguiça. É a preguiça, amor, inibe a pessoa. Os espíritos das sombras não precisam fazer eles só dão um toquezinho, olha, fica aí no seu canto, fica aí no seu... E aí ela já, opa, é isso que eu quero. E
fica na preguiça. Pode ficar, às vezes, a existência inteira inibida no seu potencial. É o que acontece com a maioria das pessoas que frequentam o centro espírita uma vez por semana para tomar passe. Elas teriam condições de ir muito mais além, mas ficam 20, 30 anos e achando que elas estão quites com Deus, aquela visão atávica das religiões profissionais, né? Que tem os profissionais para resolver os problemas e nós vamos lá, pagamos o profissional para resolver o nosso problema e pronto, estamos quites com Deus, frequentando uma vez por semana, basta. Muita gente espírita ainda pensa assim, infelizmente. No outro extremo do pseudo-bem, nós temos a exibição. É o processo no qual a pessoa, coibida pela fascinação, desconecta-se do propósito, voltando-se para fora, criando pseudo-objetivos circunstanciais que também geram estagnação. Aqui, em vez de na inibição, é um processo bem claro. É a inibição da inércia, não fazer nada. Mas existe a exibição pseudo-operante. A inibição pseudo-operante está mais ligada à exibição. É o fazer coisas. Né? Hoje de manhã nós estávamos falando do centro espírita que nós temos na nossa cidade lá, que tem exatamente, eles somam as coisas na quantidade. Por que nós demos tanto não sei o quê? Por que nós estamos fazendo tantos isso e tantos aquilo e tanto? Então o tempo todo quantificando o trabalho que fazem, se achando as pessoas melhores do mundo, para que lá no nível profundo acontece um processo de exibicionismo. Porque nós aprendemos, porque nós isso, porque nós fazemos e acontecemos. Então o processo de exibição está ligado à modalidade obsessiva de fascinação. Então a pessoa fica fascinada com ela mesma, como se ela fosse o bambambam que faz e acontece. Todas as vezes que nós entrarmos num movimento assim, de acreditarmos que nós somos o bambambam disso ou daquilo, cuidado, você pode estar num processo de fascinação sutil, que nem percebe. Foi o caso do Leôncio. O Leôncio não chegou na subjugação, ele passou a existência inteira fascinado. Ele só foi perceber o processo obsessivo já depois do dia do juízo. Não tomou juízo antes do dia do juízo, né? Aí acontece. Por isso nós somos convidados a tomar juízo antes do dia do juízo, porque podemos ser pegos numa surpresa de ter passado uma existência inteira exibindo. Isso não acontece só na área social, em todas as áreas. Né? Qualquer área que apareça, não quer dizer que aparecer seja ruim. O problema é o que move a pessoa. Senão a pessoa, não vou nem fazer palestra mais, porque palestra aparece. Não vou ser monitor de estudo, não vou ser facilitador de estudo, porque aparece. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando da pessoa que usa o trabalho para se exibir. Exibir os seus dotes, a sua beleza, a sua maravilha que ele usa. Esse é o problema. Né? Então, a pessoa fica voltada para os pseudo-objetivos. Ela está sempre dando um jeito de ela se evidenciar e não o trabalho de Jesus se evidenciar. Há alguma diferença? Sim. Muita, né? Certa vez o nosso mentor Honório, do Projeto Espírita, nos disse uma coisa muito significativa, uma das mais significativas que ele já nos disse. Ele disse que uma maior honra para qualquer cristão, principalmente para o espírita, é trabalhar intensamente para que Jesus triunfe na terra. Veja que é muito significativo.
trabalhar para que Jesus, a ideia, né? Não daquilo que nós fizemos dele, que é um mito, mas a ideia, os ensinamentos de Cristo, triunfem na terra. Porque se nós trabalharmos para o nosso triunfo, isso nós já fizemos muitas vezes no passado, em outras religiões que se diziam cristãs. Agora, fazer isso dentro do movimento espírita é muito mais grave. Por isso que o processo pedido pelo Leôncio foi muito mais grave do que o anterior, porque no livro lá da Tormentos fala que ele foi inquisidor da Companhia de Jesus, na época da Inquisição Católica. Mas a atuação dele como espírita, com conhecimento, com tudo, foi pior. Porque tinha tudo para agir de forma diferente, só que ele se tornou um inquisidor. Só que não inquisidor da tortura nos calabouços, inquisidor mental, moral das pessoas. Então, um processo exibicionista que a pessoa mesmo não se dá conta. O equilíbrio é a conexão com o propósito, conexão com a busca do reino de Deus e a sua justiça, no qual a pessoa, utilizando-se da vigilância e da oração, num movimento de sintonia e identificação, sinceridade e propósitos, conecta-se com o propósito, realizando bem no limite de suas forças, a partir de objetivos existenciais. Então é assim que funciona o processo. Nós somos espíritos já que dominamos a inibição? Ainda não. Nós já somos espíritos que já dominamos a exibição? Ainda não. Então as nossas tendências é ou entrar numa situação ou em outra. Tendência. Agora nós estamos aqui para quê? Para superar as tendências que trazemos, tanto da inibição quanto da exibição. E todas as vezes que vier o desejo de se exibir, por exemplo, meu trabalho é de fazer todos os esforços para que Jesus triunfe na terra. Esse é o meu lema. Aí entra a vigilância e, quando percebermos dificuldades, oração, para nos fortalecer no propósito, naquilo que está aqui. Sinceridade, pureza de propósito. Sinceridade comigo mesmo. Eu posso não estar dando aquilo que o trabalho pede, porque as necessidades são muito grandes. Aquilo que às vezes até os companheiros do meu lado possam achar que eu não esteja servindo à altura. Mas eu estou dando o melhor que eu posso. Só você, com você mesmo, na sua intimidade, é que pode aferir essa realidade. É algo que é individual e intransferível. Você sabe se você está sendo sincero ou se você realmente está se auto-enganando. Se você está tendo uma pureza de propósito, fazendo tudo o que pode, ou se você está se auto-enganando. A consciência nunca se engana. Muitas vezes a gente pede para ela calar a boca, ficar quieta e nos auto-enganamos. Mas você lá no fundo você sabe que você mandou as vozes alertas da consciência calar a boca. Porque você deseja que as coisas sejam diferentes. Mas elas não se tornam. Então, lembrando aqui a 642, que citamos agora há pouco, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então veja o alcance dessa resposta. Não basta não fazer o mal. Nós somos convidados a fazer o bem no limite das forças, porque todo o mal que advier de não termos feito o bem vai para conta da nossa vida.
toda a humanidade tem o convite da vida para realizar o bem no limite das próprias forças. Os envolvidos no movimento espírita, por terem acesso a informações que outras pessoas desconhecem, têm uma maior responsabilidade, de conformidade com a orientação de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 41. Muito se pedirá àquele que muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se hajam confiado. Então Jesus confiou a todos nós o Consolador. O Consolador que Ele prometeu para quê? Para competir com as outras religiões? Não. O Consolador não veio para competir. Para competir com outros centros espíritas, para ver quem que é melhor do que o outro? Também não. O Consolador veio para consolar pessoas, para esclarecer situações que geram o consolo profundo. É para isso que veio o Consolador. E a nós foi confiado isso, aos Espíritos. Por isso que nós não temos sacerdócio organizado, remunerado, tudo é feito voluntário, como faziam os primeiros cristãos. É assim que funcionavam as coisas lá no advento do cristianismo. Depois, com as deturpações, é que se criou tudo aquilo que deturpou o movimento cristão. Então, esse retorno às bases somos convidados a realizar. O trabalho na seara de Jesus deve primar pela disciplina e autenticidade. Todos os trabalhadores, sejam líderes ou não, são convidados a desenvolverem as virtudes essenciais da vida, cumprindo as leis divinas, aproximando-se dos atributos de Deus, como já falamos várias vezes. Esse é o compromisso maior do trabalhador. Quanto mais nós trabalharmos isso, mais engajados nós estaremos. Qualquer trabalhador que não se engajar efetivamente nas tarefas que assumiu, a pretexto de ser voluntário e acreditando que está fazendo favor à doutrina, ao presidente do centro ou ao movimento espírita, e não sendo convidado a resgatar os seus débitos pelo trabalho do bem na seara de Jesus, foge do dever consciencial, sendo isso muito grave. Porque tem muita gente que fala assim: não, trabalho voluntário é quando a gente quer fazer. Então, hoje eu não quero ir, tá bom. Como se fosse assim um trabalho de segunda categoria. No profissional, a pessoa não deixa de ir, porque se for funcionário público, ponto é cortado, o salário também é cortado. Se for de empresa privada, na terceira vez já vai receber um cartão vermelho e tão cedo não vai conseguir outro emprego. Né? Só que no trabalho do bem, para se transformar pelo bem, a pessoa se acha no direito de fazer quando ela pode. Tem gente que acha que está fazendo favor para Jesus. Olha a pretensão, nós comentamos isso hoje de manhã. Se acha um trabalhador que faz e acontece, tudo se acha, é exibicionismo. Então, tomar consciência dessa realidade. O trabalho precisa de nós, com certeza, porque sem trabalhadores não há o trabalho. Mas nós precisamos muito mais do trabalho do que ele de nós, não tenhamos dúvida. É no trabalho do bem que o propósito existencial é realizado. É no trabalho do bem que o programa das nossas existências vai ser implementado na família, em todos. Mas o trabalho do bem no centro espírita nos fortalece para o trabalho profissional, para o trabalho na família, nos fortalece em todos os sentidos o trabalho do bem. Porque ele nos conecta com os espíritos superiores da humanidade, nos conecta intensamente com Jesus. Então isso
Isso é muito significativo. Jogar fora essa oportunidade não faz sentido. Os líderes têm o dever de estimular os demais colaboradores para que todos cumpram o dever consciencial, em conformidade com as orientações de Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, quando ele diz: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Vejamos que Lázaro usa o termo obrigação moral, que é diferente da obrigação que nós falamos de manhã, que é você ser obrigado ao trabalho. Na verdade, a obrigação moral é a conexão com as leis. A lei do dever é uma das leis divinas. A virtude do dever são a lei do dever e a virtude do dever. Quando nós estamos conectados, como ele diz, o dever é lei da vida, lei divina. Então você se conecta com ela e aí trabalha primeiro dentro de si, porque muita gente diz: mas vocês do projeto espiritizar estão fazendo inovações. Olha aqui, o que Lázaro está dizendo? Primeiro com você, em seguida para com os outros. É o que nós temos trabalhado. Você trabalha você, esse é o principal trabalho que você tem a fazer. Principal dever. E aí, você, ao trabalhar você se armazena condições maiores de trabalhar com os outros. E no movimento, ao longo do tempo, nós deturpamos conteúdos das próprias obras básicas. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. E ficou-se voltado a maioria das atividades para fora. O dever para com os outros em primeiro lugar, deturpando uma fala de Jesus: quem vier após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então, renunciar a si mesmo é você se anular, para fazer o bem para os outros. E nada a ver. Renunciar a si mesmo é renunciar ao seu ego, ao seu comodismo, a tudo que é hedonista, prazeroso para o ego, para trabalhar em função do ser essencial que você é. Isso que é renunciar a si mesmo. O dever íntimo do homem continua Lázaro. Fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustém, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. É aquilo que nós acabamos de comentar. Por causa do prazer imediato, que são os sofismas da paixão, muitas vezes nós abrimos mão de cumprir o dever consciencial, esse dever de realizar ações para melhorar nós mesmos e, consequentemente, melhorar a vida do próximo. Do Frei, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 17, na mensagem sobre a indulgência, ele diz algo fundamental para os líderes espíritas: sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Isso é muito importante para os líderes e trabalhadores do movimento espírita. Quando você encontra alguém que realmente está cumprindo com o propósito, fazendo esforços, anime, incentive a pessoa. Quando encontrar alguém que está fraquejando, que está querendo desistir, ou que está fazendo, anime a pessoa para que ela se fortaleça, sabendo que o fortalecimento é do outro. Você vai incentivar a pessoa, mas não fazer por ela. A respeito da questão da responsabilidade do engajamento do trabalho voluntário, é fundamental que tanto os líderes quanto os demais colaboradores lembrem-se sempre das seguintes orientações
de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Então, nós somos convidados a refletir sobre a verdade, a virtude da verdade, a lei da verdade, e aí trazer essa verdade para dentro de nós sob a forma de exercício de virtude, e ela nos liberta. O auto-engano, que é a mentira para nós mesmos, só nos afasta do dever. E em Mateus capítulo 5, versículo 37, ele diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, e o não, não, que disso passar vem de procedência maligna. O trabalho no centro espírita deve ser, sobretudo, um trabalho de verdade e de autenticidade. Qualquer coisa diferente disso, nós vamos deturpar o trabalho do Consolador. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas não deve falar nada porque é voluntário. No livro O Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas, nós estudamos um centro espírita hipotético, que na verdade não é hipotético, mas a gente não colocou onde, nem como, nem. Mas toda a dinâmica da ausência de verdade e da ausência da autenticidade, o que pode gerar no centro espírita. São 4 capítulos do livro. Nós trabalhamos as leis divinas do centro espírita, as leis divinas no trabalho profissional e na relação familiar. Quem tiver curiosidade, vale a pena estudar esse centro espírita, porque é a realidade de todos nós. Em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, ele diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então essa orientação é uma orientação muito significativa para nós trabalharmos com os dirigentes e trabalhadores do centro espírita. Então vejamos, alguém que não está cumprindo os requisitos do trabalho do centro espírita. Então cabe ao dirigente que foi eleito para isso, chamar a pessoa e conversar com ela. Olha, fulano, a diretoria ou a assembleia, decidimos isso, isso, isso. Você não está agindo assim. Com muita verdade, com muita autenticidade. Esse seja o seu dizer sim, sim, não, não. No estudo de caso das leis divinas, nós refletimos tudo isso, em detalhes. Se a pessoa modificar, aceitar, ótimo. Como ele diz aqui, ganhou o irmão. Mas se não ouvir, aí você chama o diretor da área, ou as pessoas coordenadores daquela área, e vai de novo conversar com a pessoa que está em falta. Se ouvir, ganhou o irmão. Mas e se não ouvir, como diz Jesus? Se pela boca de 2 ou 3 testemunhas a pessoa continua irredutível, você reúne a igreja. No caso, qual é? Diretoria do centro, ou Assembleia Geral, o que for pertinente naquele caso. Se a pessoa ir, conversa com a pessoa. Se a pessoa não ouvir, trata como gentio e publicano. Eu não entendi o que Jesus estava querendo dizer com gentio e publicano. E um dia tive a oportunidade de conversar com o Honório, através de um médium, Afro Stefanino, e perguntei: o que Jesus quis dizer por tratar como gentio e publicano? O gentio é aquele não judeu que não aceitava o Deus único. Na época, Paulo de Tarso trabalhou muito com gentios nas igrejas fora da Judéia. O publicano era o cobrador de imposto.
do Império Romano, que era muito mal visto pelos judeus. Então aqui Jesus está usando um símbolo. O gentio é aquele que não quer saber do trabalho do bem ainda, que não quer saber do processo transformador. Então ele tratar como gentio publicano é tratar a pessoa como alguém que ainda não quer trabalhar em coletividade, não quer cumprir determinadas normas importantes para o centro espírita como um todo. E aí o que você faz com a pessoa? Convida a pessoa a ser frequentadora do centro, até que ela seja, que ela manse essa rebeldia, que ela humilde o seu orgulho e queira cumprir as normas do centro espírita. Pode ser que não aconteça nessa existência, e pode ser que aconteça, mas aí já não é com a diretoria, não é com as pessoas, é com ela mesma. Se ela se mantiver redutivo, ou às vezes a pessoa fica tão magoada e sai esbravejando, vai para outro centro, né? Como diz o Raul Teixeira, nos bons tempos, ele fala, vai com Deus. Os que eles querem fazer isso, ele fala, vai com Deus e pronto. Prossegue no trabalho do bem.